pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Com certeza, se você está aqui hoje, com certeza, se você chegou até aqui, é porque Deus quis que você estivesse aqui. Amém? Pode ser que você fisicamente não teve grandes lutas para estar aqui, a não ser o dia a dia, né? Correria de trabalho, horário, mas espiritualmente houve uma grande luta para você estar aqui hoje. E Deus trouxe você até aqui. E pode ser que você também tenha tido uma grande luta física para estar aqui. Na sua mente, no seu coração, com o seu corpo, a indisposição. Mas se você está aqui, também é porque Jesus Cristo trouxe você aqui e nos trouxe. E antes de nós lermos e entrarmos naquilo que Deus tem para nos dizer hoje, eu queria dizer para você que Jesus Cristo é o teu Senhor. Jesus Cristo é o teu Salvador. Jesus quer te curar, Jesus quer te limpar, Jesus quer te libertar. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja e o Senhor da nossa vida. Ele é o Salvador do mundo. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Pode ser que você só ouviu falar de Jesus até hoje, porque eu digo em nome de Jesus e profetizo sobre a tua vida algo de Deus, que você a partir de hoje, você vai conhecer Deus. Você vai começar a conhecer a Jesus. E você que já conhece, você vai receber um milagre, porque só Jesus pode fazer isso por você. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Enquanto eu preparava essa palavra hoje, eu comecei a conversar com Deus enquanto preparo a palavra, e conversava com Deus, e Deus me respondia algumas coisas, algumas não, e eu comecei a conversar com Ele, e no decorrer da palavra, quando eu percebi, quando eu fiz uma conclusão daquilo que Deus estava me dizendo, que era algo que eu tenho para compartilhar, é algo que eu tenho para compartilhar com vocês, eu tive a certeza que tem alguém aqui muito especial para Deus. Eu falei, Deus, hoje, com certeza, alguém muito especial vai estar no culto. E o Senhor ama muito essa pessoa. Então, recebe essa palavra porque Deus chama de verdade. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim. Aqui para a gente entrar no contexto, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Tá? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Amém. Então, até aqui, acredito que a maioria aqui conhece esse texto, Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus, quando Deus disse que eles não comessem da árvore que estava no centro do jardim. Haviam duas árvores, a da vida eterna e a do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram, desobedeceram a Deus. Adão e Eva viveriam eternamente, pois esse é o plano de Deus, a eternidade para nós. A morte foi uma consequência. E eles comeram e Deus passeava pelo jardim, pela viração do dia. Deus vinha e passeava pelo jardim, e Adão ouviu o som de Deus passeando pelo jardim. Aí você usa a sua mente para imaginar qual é o som de Deus. E Adão ouviu o som de Deus passear pelo jardim e se escondeu. E Deus, soberano, sabia e procurou Adão e disse, todo esse texto que nós vimos, e Adão disse
que comeu porque Eva deu e Eva comeu porque a serpente enganou. Quando Deus começou a colocar essa palavra no meu coração, o primeiro texto que veio ao meu coração foi o versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E eu comecei a pensar numa vida no Éden. Como seria, como foi o plano de Deus para viver no Éden. Porque pelo que nós vemos na Bíblia, como Deus deixa relatado para nós aqui na Bíblia, o Éden foi criado por Deus com toda a sua perfeição. Deus plantou uma casa, um jardim. Deus plantou um jardim ali no Éden para que Adão vivesse ali com Eva e para que ali eles fossem felizes e vivessem eternamente com Deus. E o próprio Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Até que veio o pecado e afastou o homem de Deus. O pecado acabou nos afastando de Deus porque desobedeceram a Deus. E eu comecei a pensar nesse dia, nessa viração, nessas horas que se passavam no jardim. Como era, como seria você passar o seu dia, as suas horas, porque Deus já havia determinado dia, noite e todas as coisas. E Deus tinha dado toda a autonomia para Adão, para que ele desse nome aos animais e desse nome às coisas. Deu domínio sobre todas as coisas. Disse que Adão dominaria sobre todas as coisas. E na viração do dia, o próprio Deus vinha até o jardim e passeava pela sua criação. Passeava pelo meio do jardim e chegava até Adão e Eva. E ali tinha um diálogo e conversava com eles. E que santo, que lindo. Eu comecei a pensar nisso. E Deus começou a falar a respeito de um relacionamento com Deus. De uma intimidade, de uma revelação divina, de uma forma sobrenatural. E eu queria que a gente olhasse 2 textos da Bíblia. E o primeiro que nós vamos ver está em Êxodo. Êxodo capítulo 3. A Bíblia, ela relata vários homens e mulheres alguns homens e mulheres que tiveram um relacionamento direto com Deus. Um deles foi Adão e Eva aqui. Com certeza, antes do pecado, Deus já se manifestava a Adão e Eva e se relacionava com eles. Então, Deus vinha à viração do dia para se relacionar, para conversar, para ter um relacionamento com o homem e com a mulher. E em alguns homens também receberam uma palavra de Deus. Alguns homens separados por ele ouviram a voz de Deus e puderam se relacionar diretamente com Deus. E Deus falou diretamente a eles. E um deles foi Moisés, que nós vamos ver agora. Moisés recebeu uma palavra de Deus. Então, Êxodo capítulo 3, versículo 1, fala assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira o seu sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E no versículo 10, 3:10, o Senhor diz para Moisés: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Moisés foi levado a viver no Egito durante praticamente toda a sua vida. Até os seus 40 anos, Moisés viveu ali no Egito, até que um dia ele viu o seu povo, o sangue que corria em suas veias, porque ele era hebreu, e ele viu um dos seus irmãos sendo surrado, humilhado, e ele não resistiu àquilo, e com sede de justiça ele foi e matou aquele egípcio, enterrou, escondeu, mas isso veio a ser revelado. E Moisés passou a ser perseguido, então ele fugiu de Faraó, porque Faraó queria destruir, queria tirar a vida de Moisés. E ele foi, e lá ele encontrou um grupo de mulheres que apacentava o rebanho de seu pai, e uma delas veio a se tornar a sua esposa, Zípora. Então, Moisés encontrou uma família e ali ele começou a viver uma nova vida, um novo estilo de vida, porque Moisés ele viveu no Egito, sabendo que ele era hebreu, ele desfrutava dos prazeres ali de um palácio, mas ele via o seu povo sendo escravizado. Ele sentava à mesa para o jantar, mas ele ouvia Faraó tramando contra o seu povo. Agora começa você a imaginar isso. Você sentado numa mesa, se aproveitando de tudo aquilo que está diante de você, e você ouvindo as pessoas tramarem ou planejarem um mal contra a sua família, o seu filho, o seu irmão, o seu pai, sua mãe, seu tio, sua família, o seu sangue, os seus irmãos aqui, porque nós somos uma família. E Moisés vivia no meio de todo esse conflito, até um dia que ele não resistiu, e veio com sede de justiça e destruiu, trouxe a morte, foi perseguido, fugiu do Egito, viveu em terras estranhas. Lá ele encontrou uma família, lá ele foi bem acolhido por um povo, lá ele foi bem acolhido, foi recebido, e ali ele estabeleceu uma aliança com aquele povo. Ali ele viveu, e um belo dia ele sai com o rebanho do seu sogro, cuidando daquilo que era da sua família. Ele sai, ainda de repente com todos os seus conflitos, com todos os seus pensamentos. Será que um dia vão me encontrar aqui? Será que o exército de Faraó está atrás de mim ainda? Será que um dia eu vou viver algo diferente? Porque eu vivia no meio de uma família que não é a minha. De repente eu quis viver com a minha família, com sede de justiça, fui perseguido, e agora eu estou aqui num lugar que é totalmente estranho para mim, e eu imagino ele andando com aqueles animais, e ele chega até o lugar onde ele ia se encontrar com Deus, e lá ele tem essa visão que nós acabamos de ler. E o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, dá um brado do meio daquela sarça e diz: Moisés, Moisés, eu tenho um plano para você. Eu tenho um propósito na tua vida. E ele declara esse capítulo 10, versículo 10 que nós acabamos de ler. Venha a mim, pois eu te enviarei para você libertar aquele povo da escravidão. Então Moisés, ele ouve a voz de Deus, e depois ele tem um diálogo com Deus, que a gente não vai entrar por essa vereda agora, mas ele tem um diálogo com Deus, e Deus convence ele de que ele pode com Deus, e Deus dá poderes, e mesmo assim ele fica: Senhor, mas eu não posso, eu não sei falar. E aí Deus: Moisés, você vai, e você vai. É você que tem que ir, você que vai libertar o povo. E no fim de tudo, Moisés foi usado por Deus e foi o libertador, e trouxe a liberdade para aquele povo, e foi usado por Deus para trazer a liberdade e atravessar o Mar Vermelho a seco, porque Deus era com Moisés. Amém? Então Moisés, quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: eis-me aqui. Ele entendeu que era algo que não era humano que falava com ele. Ele sabia que aquela sarça que não se consumia, que aquela visão que ele estava tendo não era algo humano, era algo sobrenatural, e aquilo não era não era alguém que tinha planejado, não era uma armadilha para ele. Ele sabia que era algo divino. Então ele diz: eis-me aqui.
E ele se rende diante daquela voz do grande eu sou, do Todo-Poderoso. E aí o Senhor Deus se apresenta a ele: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu estou aqui diante de você hoje, porque eu quero te usar. Porque eu quero te usar, porque eu tenho um plano para você. Amém? Com esse texto no nosso coração, agora eu queria que você abrisse comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Amém? Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visões manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, porque não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava ao jovem. Então, só para a gente entender de uma forma mais clara, Samuel vivia com Eli, o sacerdote, vivia servindo ao Senhor na casa de Deus, e em uma das noites o Senhor Deus chama Samuel, mas Samuel ainda não conhecia Deus, não conhecia a voz de Deus, porque ele era ainda muito jovem, um adolescente, ele ainda não tinha se relacionado com Deus, e ele achou que fosse o sacerdote chamando ele, e 3 vezes Samuel se levanta e vai até Eli, e diz: Sim, Senhor, tu me chamaste? E ele diz: Não, eu não te chamei. E ele volta a deitar. E pela segunda vez, ele vai: Senhor, tu me chamaste? Ele: Não, eu não te chamei. E ele volta, e assim a terceira vez. Agora, versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se chamar dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se, deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus, nesse texto, ele começa um novo conceito com Samuel. Samuel aqui era um adolescente.
ele nem conhecia Deus, ele não tinha ouvido Deus falar. Ele não conhecia a voz de Deus. Ele temia ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas ele nunca tinha ouvido Deus falar. Mas Eli conhecia Deus e já tinha ouvido Deus. E nesse texto existe algo bem interessante que Deus quer falar com a gente, que é o que eu queria compartilhar com vocês. Samuel, ele tinha tudo para ser um menino rebelde. Eu vou falar de uma forma mais clara, trazendo para os dias de hoje essa história, tá? Samuel, ele tinha tudo para ser um menino rebelde. Samuel, ainda quando pequenino, entre 4 e 6 anos, Ana, sua mãe, o deixou para servir ao Senhor. Porque Ana não podia ter filhos, né? Ana não podia ter filhos e de ano em ano ela subia com seu marido para oferecer ao Senhor sacrifícios e ela chorava ao Senhor aos pés. Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E ela era zombada, as pessoas zombavam dela, principalmente a outra mulher do seu marido, Penina, tirava sarro e ela chorava aos pés do Senhor. Até que um dia Deus ouviu a oração dela e ela foi abençoada por Deus e engravidou e teve Samuel. E ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, certamente ele te servirá todos os dias na tua casa. Então, enquanto pequenino, Ana, ela não subiu durante todos esses anos ainda, quando o Samuel ainda mamava, ela não subia até ao Senhor para oferecer sacrifício. Ela disse ao seu marido, eu subirei somente quando o menino for grande, porque quando ele for grande, já não mamar mais, eu deixarei ele para servir ao Senhor. Então, quando Samuel ele é deixado pela mãe ali para servir ao Senhor, Samuel, entre 4 e 6 anos, ele já tinha suas lembranças. É como nós, às vezes a gente recebe alguns flashes de quando a gente é criança, não é verdade? Quando a gente ia para a escola, eu me lembro quando eu ia para a escola, alguns flashes ainda me vêm à memória, e Samuel também, da mesma forma. E ele teria tudo para ser revoltado. Por que a minha mãe me deixou aqui? Por que eu fiquei aqui? A Bíblia diz aqui no capítulo 2, nós não leremos, mas no capítulo 2 a Bíblia fala que Ana, ela subia de ano em ano depois de ter deixado Samuel lá, ela subia de ano em ano e trazia uma roupa nova para ele. Então, Samuel sabia de toda a sua história, ele sabia que a mãe dele não estava ali com ele, que o pai dele não estava ali com ele. Ele sabia que a família dele estava em outro lugar. E que ele estava ali, teoricamente, sozinho. Mas mesmo assim, Samuel permaneceu firme, mesmo ainda quando adolescente. E Deus, quando se manifesta a Samuel, quando Deus começa a falar com Samuel, quando Deus começa a se manifestar a Samuel, ele ainda é um adolescente. Cheios de conflitos, que um adolescente tem. Cheios de pensamentos e ideias, que um adolescente tem. E Deus se manifesta a ele. Mas existe algo muito especial, e Deus tinha um plano para Samuel, assim como Ele tem para você. Deus tinha um plano especial, e Deus diz, Samuel, eis, hoje começo algo novo em Israel. Eis que hoje eu trago a justiça sobre a casa de Eli. Porque Eli desagradou muito o coração de Deus, não só ele, mas os seus filhos também desagradaram o coração de Deus, ofenderam a Deus, e Deus ficou extremamente bravo. E Deus trouxe juízo sobre a família dele, porque Eli não tomou sua postura de sacerdote espiritual, de sacerdote como pai e como o governo daquele lugar. Porque Deus entregou para ele e ele não tomou postura disso. E isso desagradou muito o coração de Deus. Assim como nós. Como o Cadu disse, nós homens temos que tomar a postura do governo que Deus tem dado em nossas mãos. Eu digo para você ser um bom marido, um bom pai, um bom homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? E, além de todo esse contexto familiar, vamos ver esse texto. Volta um pouquinho comigo no 2:12. Além de todo esse contexto, Samuel, ele convivia com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, 2 jovens perturbados. Olha só o que a Bíblia diz sobre eles.
capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Filho de Belial. O Senhor Deus deixa claro para nós. E Samuel convivia com tudo isso, irmãos. Com toda essa desordem. Com toda esse pecado, toda essa desobediência. Samuel com certeza viu muitas coisas que a Bíblia nem nos deixa relatado que esses dois homens fizeram, que esses dois jovens fizeram. Ele teria tudo para largar tudo e falar, eu não quero mais ficar aqui. Os outros jovens estavam vivendo as suas vidas lá fora. E Samuel servindo a Deus todo dia, com Eli. Então, além de todo o seu contexto familiar, de ano em ano só ele via sua mãe, sua família, os seus irmãos, porque Ana depois disso teve mais filhos, mais 3 filhos, e ela vinha de ano em ano e oferecia sacrifícios ao Senhor e via o seu filho, tudo bem, meu filho, como você está? Trouxe uma roupa nova para você e tchau, fica aí. Será que era fácil? Mas, versículo 26, 2, 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Mas espera aí, Samuel ele tinha tudo para não viver de uma forma íntegra. Samuel tinha tudo para não ser um bom homem, para não ser um homem de Deus. Ele poderia alegar que foi abandonado pela mãe, ele poderia alegar que ele vivia longe da família, ele poderia alegar que Deus esqueceu ele ali naquele lugar, porque ele só via as coisas erradas, porque ali não tinha unção, porque ali não tinha o que era santo. Samuel tinha todos os argumentos possíveis para dizer que ali ele não deveria ficar. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que Samuel crescia e fazia-se agradável assim para com o Senhor e, além disso, para com os homens. Quando eu li esse versículo, foi como uma espada em meu coração. Porque a nossa vida, além de nós crescemos com Deus, as nossas atitudes têm que ser vistas pelos homens. A nossa vida tem que ser uma carta aberta, conhecida, lida por todos. O que você é na igreja, você tem que ser também na sua família. O que você é com o seu filho, você tem que ser em casa. O que você é com a sua esposa, você tem que ser no teu ministério. E assim por diante. Não tem como você ser algo na sua casa e aqui outra pessoa. Claro, irmãos, nós lutamos todo dia contra o pecado, nós somos falhos, nós precisamos do sangue de Jesus. Nós precisamos de transformação, e isso é necessário. Jesus disse isso, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam, e eu sou um deles. Todos nós precisamos de Jesus. Só que existe algo que quando nós encontramos Jesus, nós somos transformados, que é o nosso caráter, que é a nossa formação, que é a nossa essência, que são os princípios de Deus na nossa vida. Quando nós encontramos Deus, nós convertemos os nossos pensamentos. Por isso o termo, nós nos convertemos. Quando às vezes encontramos amigos, poxa, toma uma aí, não, eu me converti. Então, fuma esse aqui, não, eu me converti. Você converteu os seus pensamentos, você mudou a sua vida. E isso tem que ser de uma forma genuína e verdadeira. Samuel aqui era um jovenzinho cheio de conflito. Pastor, mas na época não tinha internet, hoje em dia não dá. A internet é terrível, realmente é terrível. Mas tinha outras coisas. Existiam outras coisas que também chamavam a atenção de um jovem como hoje. Mas, como diz aqui no versículo 26, Samuel crescia diante do Senhor e diante dos homens. Diante do Senhor e diante dos homens. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. E assim como Deus tinha um plano para Moisés,
Assim como Deus tinha um novo conceito para o seu povo através de Samuel, e você sabe todas as coisas que Samuel foi usado por Deus para fazer pelo seu povo, após tudo isso, Deus tem um plano para você também. Deus tem um propósito para você também. Só que Deus, Ele não argumenta com o pecado. Deus, Ele não negocia com o erro. Deus não negocia com aquilo que é profano. Deus, Ele se afasta do pecado, Deus se afasta da mentira, Deus se afasta daquilo que é pecaminoso. Deus se afasta. Samuel tinha tudo, as suas referências. Eli, o sacerdote, a Bíblia fala que Deus trouxe um juízo. Eis que hoje trago um juízo. Nós acabamos de ler um novo conceito, porque o que Eli fez desagradou muito o meu coração. E o que os seus filhos fizeram também. E Samuel vendo tudo aquilo, irmãos, até Deus falar isso, Samuel já tinha visto muitas coisas. Samuel já tinha vivido muitas coisas, mas ele continuava crescendo diante do Senhor e diante dos homens. Samuel não chegava diante de Deus e falava: Senhor, eu não vou te servir mais. Sabe por quê? Porque Eli peca. Olha o que Eli está fazendo, Senhor. Eli não corrige os filhos. Olha o que os filhos de Eli fazem, são jovens como eu, e olha o que eles estão fazendo, eu não vou fazer também. E muitas vezes é o que a gente faz, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Se o meu patrão está roubando, vamos roubar também. Ou às vezes você acha, né? Ou eu acho que ele está roubando, e aí a gente é enganado e rouba também. Porque tudo isso são pensamentos do diabo. Aqui nesse caso de Samuel, Eli desagradou o coração de Deus mesmo. E ele poderia chegar diante de Deus e falar: não, Senhor, olha, eu não vivo com a minha família, não vivo com os meus pais, estou aqui sozinho, vivendo no meio desses dois homens que se dizem homens de Deus, dois falsos crentes, porque diante das pessoas quando sobem, porque de ano em ano subiam as famílias para oferecer sacrifícios ao Senhor, e eles roubavam aquilo que era de Deus, e enganavam o povo, e Samuel vendo tudo aquilo, ele poderia falar tudo, ele teria todos os argumentos possíveis, mas em nenhum momento ele negou o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha um caráter de Deus, ele tinha um caráter de Cristo, e por isso Deus insiste em falar com Samuel, por isso Deus insiste em falar com você. Quantas vezes Deus já te chamou? Quantas vezes Deus já falou para você o que você tem que fazer? E hoje Ele está dizendo de novo. Quantas vezes Deus já não te mostrou o caminho? Quantas vezes Deus já não disse para mim e para você o que a gente deve fazer e a gente não faz? E Deus está insistindo mais uma vez hoje, chamando você pelo teu nome. O Senhor Deus me chama pelo meu nome. André, volta para o meu caminho. E Ele diz para você: volta para o meu caminho. Muda os seus conceitos. Mas, Senhor, olha o que o apóstolo Alexandre está fazendo, Senhor. Olha o que o pastor Kleber está fazendo, Senhor. Deus não vai negociar comigo, porque Deus tem algo para mim. E graças a Deus, o apóstolo e o pastor Kleber são homens de Deus. Então a gente pode olhar para eles, amém? Deus, Ele não vai negociar comigo e com você porque você acha, ou porque você vê, ou porque você tem as suas ideias. Deus tem algo especial para você e Ele quer que você tome atitude. Ele quer falar com você diretamente, Ele quer que você ouça a voz dEle. Assim como Ele disse: Moisés, Moisés, eu tenho um plano para você. E Ele chama Samuel, Samuel, e insiste em chamar Samuel, até que Samuel conhece a voz de Deus, até que Samuel tem algo impressionante, que quando eu li esse texto, Deus falou comigo também, é a submissão que Samuel tinha com Eli, mesmo em meio a todos aqueles erros. Mesmo Samuel vendo tudo aquilo que acontecia, mesmo ele percebendo que aquilo era errado, durante a noite, 3 vezes ele se levantou e disse: sim, Senhor. Quando o marido te chama de noite aí para pegar uma água, alguma coisa, você já vira uma fera, né? Ou vice-versa. Amor, a janela está aberta, fecha, já acorda bravo.
A Yasmin chorou, vai lá ver o que ela está chorando. Vai você, né? 3 vezes, Samuel levantou, sei lá como, imagino, né? Meio, sim, Senhor, que o Senhor chamou. Não chamei. Então tá bom, volta. De novo, e de novo, e de novo, aí Eli entendeu, opa, tem mistério nessa sarça. Samuel, é o seguinte, da próxima vez, se você ouvir uma voz, você diz assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, imagino que meio com sono, sem entender, ele volta para o seu quarto, para o seu lugar de descanso, e Deus, Samuel, Samuel, e ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sou eu, Samuel. Aí ele desperta. Quem? Eu, o teu Senhor. E eu tenho algo novo para você. Aleluia! E é isso que Deus está dizendo para você e para mim hoje. Deus tem algo novo para você. Mas a gente não pode apresentar para Deus causas. A gente não pode querer argumentar com Deus. Se Deus te chama, responde. Se Deus te diz, faz. Se Deus manda você fazer, faz. Se Deus manda você ir, vai. Porque isso é Deus te chamando. Seja submisso. Não olhe para quem está do seu lado. Mas são os filhos do sacerdote, pastor. São os filhos de líder. Não olha para isso. Não olha para isso. Olha para Jesus. Olha para Jesus. A essência da igreja cristã é Jesus Cristo. Se você ficar olhando para homens, eu digo para você, você não vive um dia. Se você viver baseado nas minhas palavras, você não vive essa noite. Se você viver baseado naquilo que você vê, você não vive mais um dia. Você tem que viver por Jesus Cristo, teu Senhor. Como eu disse no começo, através do Espírito Santo, Jesus é o teu Senhor e Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. E Ele quer falar ao seu ouvido para que você ouça a voz dEle. Pode ser que nesse percurso um líder te ajude, claro. Eli foi uma referência. Samuel, a próxima vez você diz, fala, Senhor, que o teu servo... Samuel, ele já tinha ouvido, ele já tinha falado com Deus. Eli já sabia como se relacionar com Deus, ele já sabia, porque ele foi escolhido por Deus para aquilo. Ele se distanciou de Deus, ele se afastou, mas ele sabia o caminho. E ele ensinou, Samuel, da próxima vez você faz assim, porque eu acho que tem mistério para você nessa voz. Pode ser que Deus coloque homens e mulheres de Deus no seu caminho para te ajudar. E cabe a você não olhar para o homem. Cabe a você não olhar para mim. Cabe a você olhar para aquilo que Deus está falando para você através de mim, ou que Deus está falando para você através de alguém. Porque Deus usa até a mula, como nós vemos aqui na Bíblia. E Deus quer me usar, Deus quer te usar, Deus está te chamando hoje para isso. Amém? Mateus capítulo 28. E o louvor, se quiser subir, por favor. Mateus capítulo 28. Versículo 18. A nova aliança, chegamos aqui em Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Jesus aparece para os seus discípulos, já ressurreto, já em glória, já havia vencido as trevas, já era o Senhor, Ele já era o Senhor, o Todo-Poderoso, já tinha tomado as chaves do inferno e tudo mais. E Ele diz assim, no versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vamos ler o 16 para a gente entender, perdão. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus Cristo apareceu para os seus discípulos e voltou para Deus. Aqui Jesus Cristo já havia ressuscitado com o seu corpo de glória. Ele aparece para os seus discípulos e diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E por que eu li esse texto para você? De repente você entrou aqui hoje sem entender o que é a voz de Deus e sem ouvir, e de repente você nunca ouviu Deus falando com você. De repente, essas duas histórias que você vê, Deus falando com um homem no meio de uma sarça que não se consome, e a outra de Deus falando com um adolescente, aí você pode pensar, não, crente realmente não é normal. Não é normal. Então eu quero dizer para você, essa palavra que eu acabei de ler para você, porque essa palavra é uma palavra de Jesus. E quando nós pronunciamos Jesus Cristo, essa palavra entra no teu coração através do Espírito Santo. E eu digo para você que essas são as palavras de Deus para você hoje. Se você nunca ouviu a voz de Deus, se você nunca conseguiu entender o que Deus tem para você, tudo se resume nisso que Jesus diz para mim e para você como discípulos hoje. E chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, fiquem calmos. Eu morri, mas eu ressuscitei. E eu estou vivo ainda. E não só ainda, mas para toda a eternidade. Eu tenho o domínio sobre todas as coisas. Fiquem calmos. Imagina essa voz doce, mas de autoridade do mestre, dizendo isso para os seus discípulos. E os seus discípulos olhando para ele, e ele, imagina, já tirando os 2 pezinhos do chão, e começando a subir, dizendo essas palavras, porque aqui Jesus foi levado para Deus, de volta. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele continua: portanto, filhos, ouça o Espírito Santo sussurrar agora ao seu ouvido. Ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Um caráter. Tudo que eu ensinei para vocês, filhos, tudo que eu mostrei para vocês, o método de vida, como amar o próximo, como respeitar o próximo, como você se doar ao próximo, como você fazer o bem, como nós acabamos de ler aqui na oferta de misericórdia. Quando você faz algo por alguém, você faz para Deus, e Deus recebe aquilo que você faz. Quando você se doa por alguém, quando você chora por alguém, quando você honra alguém, quando você se entrega em fidelidade por alguém, Deus recebe a sua postura de homem e mulher de Deus, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Essa nova aliança, esse novo caráter de Cristo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foi embora. Foi, mas não foi. Foi e ficou aqui. E aí? E Ele está aqui hoje. Sabe que é impressionante, irmãos, como Jesus é real, como Jesus é vivo, como Jesus te ama, como Jesus te quer, como Jesus quer estar do seu lado, como Ele quer se manifestar para você de uma forma sobrenatural na sarça, ou como Ele quer falar com você na madrugada. Pastor, mas a minha vida está... Você não tem ideia de como está. Eu não tenho mesmo, mas Deus tem, porque Deus estava com Samuel e sabia onde Samuel estava, e sabia de toda a história de Samuel. Mas mesmo assim, em meio a toda aquela turbulência, em meio a todos aqueles erros, em meio a tudo aquilo que desagradava o coração do próprio Deus, Deus se manifesta e fala: Samuel, eu tenho um conceito para esse povo e eu quero usar você. E Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. E é o que Deus está dizendo hoje para mim e para você. Fica de pé, em nome de Jesus.
Espírito Santo, Pai, o Senhor é quem opera, o Senhor é quem ministra. E eu sei, Deus, que o Senhor está aqui, eu sei que a Tua presença é real neste lugar. Então eu peço, Deus, que o Senhor opere o Teu milagre aqui nessa noite, Senhor. São tantas as necessidades, são tantos, ó Deus, são tantas coisas que nós precisamos de Ti, Senhor, mas existe algo em especial que nós queremos Te oferecer hoje, que é o nosso coração, e dizer ao Senhor: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou pronto, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz e a Te obedecer. E não importa, Senhor Deus, a circunstância da minha vida. Não importa, Senhor Deus, a circunstância da minha vida, porque o Senhor não veio para me condenar. O Senhor não veio para me julgar, o Senhor veio para me salvar. E, Senhor Deus, eu só quero ouvir Tua voz nessa noite. E eu só peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor se manifeste, ó Deus, neste lugar. Que o Senhor toque cada coração aqui. Que nós possamos sair daqui transformados e cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir Teu chamado para mim.